E nesse momento estabelecem essa conexão do bem, aos nossos amigos da FEAC que nos acompanham através do site da própria FEAC, www.feac.org.br, a plataforma do YouTube, do Facebook, que contempla a transmissão. Tá tudo ok, Denise? Bom dia. Então tá bom. A gente abraça a todos. E também aos nossos amigos da Rádio Brasil Espírita de Maceió, que também são presentes, repercutindo essa audiência aí de uma forma muito legal. Nós vamos também iniciar convidando vocês a compartilhar o trabalho, se inscreverem na Rede Amigo Espírita, caminhando aí para 300 mil inscritos, como também convidamos vocês para se inscreverem no nosso canal, onde você quiser, no canal da FEAC, YouTube Gênesis. Vamos lá, vamos fortalecer cada vez mais o bem. Eu endereço ainda um abraço ao nosso querido Zé Aparecido, que está em Pedro Leopoldo acompanhando um evento festivo na cidade natal de Chico Xavier. Pois bem, gente, hoje o anjo forte é o nosso tema. Nós vamos, com muita alegria, iniciar o programa de número 155. Olha que marca expressiva. Muito boa. Nós vamos iniciar então hoje 155 com o capítulo 10º do livro Apocalipse, que é o objeto do nosso trabalho. O livro Apocalipse, que é tido como o livro que foi escrito por João Evangelista. É o último livro da Bíblia. Então nós vamos iniciar a leitura do capítulo 10º, e hoje nós estamos com um pequeno problema, não vamos colocar o texto na tela, a não ser apenas alguns movimentos. Eu vou ler poucos versículos por isso. Então, o primeiro versículo diz assim: E vi outro anjo forte, que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima de sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar suas vozes. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. E ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram. Olha o selo aí. E não o escrevas. Pois bem, então nós vamos iniciar esse momento muito especial do Apocalipse com esse versículo primeiro. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima de sua cabeça estava o arco celeste. E o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. Então nós vamos aqui nos deparar com João Evangelista, percebendo a presença de um anjo forte. E esse anjo forte desce do céu vestido de uma nuvem. Essa imagem é muito simbólica, mas ela nos enseja assim muitos assuntos importantes. O anjo, como nós temos estudado nas Escrituras, representa o enviado da corte celestial, numa afirmativa religiosa.
dentro de um contexto de uma organização cósmica, e não no sentido céu, como a concepção que nós temos da ideia religiosa, né? De Deus, Jesus, anjos, arcanjos, querubins. Não é nesse sentido. Nós vamos agora começar a conversar sobre como que nós podemos vislumbrar uma organização no que remonta à evolução do cosmos, dos planetas, dos sistemas e dos indivíduos. Então o Apocalipse passa a chegar trazendo uma conotação da evolução de cada indivíduo no seu grau de perfectibilidade em busca da perfeição. Somos aqueles viajores do universo. Então o anjo representa a mensagem que vai sendo decodificada a partir da interpretação dos enviados, que já operando dentro de uma faixa do pensamento em Deus, que dinamiza os princípios do progresso em todos os níveis evolutivos, vão se integralizando, então, de uma forma consciente e plena, diante desse mecanismo de evolução individual e coletiva. O que eu quero dizer? O espírito que vai se graduando na escala evolutiva, ele vai descobrindo, ele vai percebendo, ele vai sentindo a misericórdia e a justiça divina. Por quê? Nós vamos como que sentindo a beleza da vida, que é a manifestação do pensamento de Deus, que engrandece e que impulsiona os seres. Dentro desse mecanismo que motiva a caminhada. Então Deus fala conosco a partir do instante em que nós sentimos a presença dele. E a voz de Deus vai ecoando dentro de cada um, em cada movimento, em cada operação, em nome das construções individuais. Então, você não compreende Deus, porque a ideia não é estudar Deus. Porque a faixa do pensamento divino, ela está para além da nossa capacidade intelectiva. Mas nós podemos perceber com os nossos sentidos a magnitude de Deus. E ela é expressa, ela é consolidada a partir dos sentimentos do indivíduo. Ficou claro? Então você não vai, repetindo, entender Deus intelectualmente. Não é possível você entrar nos meandros de como que ele opera, no seu sentido organizacional, como que criou o mundo, como que foi gerado o espírito. Qualquer um que tenta entrar nesse mecanismo está fazendo ilações. Como é que o espírito foi criado? Princípio inteligente. Como é que ele foi criado? Então, o máximo que você vai ouvir é pela vontade de Deus. Acabou. Não dá para a gente entrar mais do que. Se você for nas linhas científicas, houve uma explosão, aí tudo começou. Não, peraí. Isso aí é uma discussão que entra, é uma teoria ainda, né? Entra nas raias da elaboração de como que tudo começou em nível material. Mas e no campo espiritual? Como é que ficamos? Então, repetindo, nós, à luz do Espiritismo, conforme Kardec propõe, estudar Deus é entrar num labirinto que vamos nos perder. Mas como todo efeito,
todo efeito inteligente, na verdade, nos remete a interpretar que há uma causa inteligente por trás, você, espírito, não pode ser obra de um acaso, porque você é inteligente. Então você, na verdade, é o efeito de uma causa inteligente. Essa causa inteligente é Deus. Tá bom? Pois bem, então a partir da concepção da vida e do mecanismo que nos impulsiona nas realizações cotidianas, para a gente trazer para um contexto prático, toda a felicidade real que sua alma sente, ela é manifestação divina em ti. Então você fez, deu resultado positivo, você fala assim, poxa, que bom. Você fica feliz e se sente em paz. É a ideia que a gente está passando. Sentiu em paz, ficou feliz, você quer repetir. Você vai novamente movimentar para dar continuidade à obra. Este mecanismo é fundamental no seu progresso. A continuidade. Perseverai até o fim, disse Jesus. E o interessante, porque todo o bem que você realiza, ele repercute na obra divina. Ele vai, vamos dizer assim, é uma luz que esparge e que envolve o outro, porque o seu progresso, ele respinga no progresso do outro que está com você. Então nós aqui agora vamos falar que existe uma lei que é a lei de sociedade. Estamos integrados. Então o anjo forte é a potência irradiadora que brota do indivíduo. E aqueles que já estão em patamares superiores, a irradiação é tão consistente e tão qualificada que ela vai protagonizando, ela vai criando um campo magnético aglutinador e há de se aproximar ou se envolver nesse contexto aqueles que sintonizam com essa obra. Então, se eu e a Denise somos amigos, existe uma identidade, a obra do bem que eu venha a realizar, por ela, de alguma sorte, está no meu campo de irradiação mental, é natural que ela estabeleça uma sintonia com a produção, com a obra que está sendo realizada. Porque é como se ela posicionasse o espelho da mente endereçada ao que eu estou fazendo. Eu estou criando essa relação aqui para dar uma ideia prática. Aí ela é como se, tipo assim, o que o Beto está fazendo? Opa, olha, legal, ele está realizando uma obra que é eficiente. Então ela sintoniza comigo, porque há uma identidade. Mas, na verdade, essa sintonia vai definir apenas um degrau, uma ponte, um mecanismo, para que ela, na verdade, compreenda e reflita o que está sendo feito. Então, a figura, o indivíduo, foi apenas circunstancialmente um anjo. Porque ela vai sintonizar, então, com a obra. E este que vos fala, que está realizando essa obra, na verdade, só o faz porque sintonizou com um outro anjo. E aí vem todo um processo escalonado na obra divina. Jesus é o anjo forte, o Cristo. Ele é o grande anjo da humanidade. Quando ele diz, eu não vim de mim mesmo,
Eu venho em nome do Pai que me enviou para realizar a sua obra. O que ele está dizendo? Hoje vocês estão sintonizados comigo. Mas o que eu proponho não é esse vínculo no seu sentido de transferir para mim. O que na verdade é o mais importante é o que eu estou fazendo. E o que eu realizo é a obra de Deus. É a obra que eu me comprometi a fazer para o benefício meu e o benefício de todos aqueles que estão nessa faixa de irradiação vibracional. Então a nossa mente, pincel, a nossa mente funciona como? Apagador. A nossa mente funciona dentro de um contexto que nós vamos trabalhar aqui. Vamos criar uma faixa aqui separativa. Nós trabalhamos a nossa mente com o chamado fluxo e o refluxo. Você, na verdade, irradia e você recolhe. Deu aí? Você expande e você recolhe. São as chamadas forças centrípetas e centrífugas. Entendeu? Esse é o movimento. Então, o sentimento é que dá toda a base para que você irradie. Então, o seu pensamento, a sua ideia, ela é revestida pelo sentimento que você impregna neste processo. Então, a identidade se dá na faixa de onda que está sendo irradiada. Então, quando eu criei esse vínculo com a Denise aqui, simbolicamente, nós podemos traduzir dizendo que a gente estabelece, num primeiro momento, a relação pelo sentimento. Mas depois projeta-se para a ideia. Então o Emmanuel diz assim, é uma cadência muito legal, né, Júlio? Pensamento de vida. Quando ele fala assim, sentindo, pensas. Ou pensando, sente. Isso é ajustável de acordo com o que está se propondo. Mas a ideia é, pensando, sentindo, pensas. Pensando, realizas. Olha que legal. Ou sentindo, pensas. Pensando, realiza. Você pode inverter. Pensando, sente. Sentindo, pensas. Pensando, realiza. Ficou claro aí? Deu para perceber? Então, em determinado momento, você está aqui. Nós estamos tentando passar uma ideia. Estou compreendendo. Aí a gente traz uma noção ou uma experiência que vai tocar o seu coração. Opa, agora eu compreendi. Porque mexeu com você. Então, por isso é que a didática, quando utiliza-se de histórias, né, Jesus utilizava o recurso que era antigo, de parábolas. Você cria uma história para, na verdade, ela materializar a essência. Então, qual que é o papel da religião no mundo? O papel da religião é materializar o que é divino. Olha que interessante, hein, Júlio? Materializar o que é divino. Então, a religião propõe práticas, ela cria um laboratório, porque, na verdade, nós estamos tentando decodificar a essência. Porque lá nas faixas superiores não tem religião, no seu sentido ortodoxo, organizacional, materializado, como nós necessitamos ainda. Porque no mundo dos espíritos puros, né, na dimensão operacional dos Cristos, a ideia toda é essencial. Ela é percebida pela harmonia interior de cada espírito, dentro daquela ideia da órbita em torno da perfeição.
Está difícil? A humanidade gravita em torno da perfeição. Não é isso? Uhum. Questão 1009 do Livro dos Espíritos. Aliás, o Honório Abreu, tanto encarnado quanto desencarnado, ele se pauta muito nessa equação que é proposta por Paulo de Tarso no Livro dos Espíritos. Repito, questão 1009. Qual o objetivo da humanidade? Gravitar em torno da unidade divina. Para isso são necessárias 3 coisas: justiça, amor e ciência. 3 coisas são-lhe opostas. A ignorância, o ódio e a injustiça. Você faz a cadência inversa. Você vai para lá na justiça, no amor e na ciência, e o que impede é a ignorância, o ódio e a injustiça. Quando operamos equilibrando a razão e o sentimento, nós estaremos operacionalizando uma órbita equilibrada. É a arte para se atingir a harmonia divina. Ficou místico, ficou não? Filosófico. Mas Espiritismo é filosofia também. Entenderam? Então vamos com calma, sem pressa. Então nós fizemos essa introdução porque nós vamos trabalhar nesse versículo algumas ideias muito consistentes e desafiadoras. Então nós vamos começar trazendo o resumo do pensamento do Honório, que foi retirado dos estudos que ele coordenava. Nós tivemos o ensejo de participar no Grupo Emmanuel no início da década de 2000. Pois bem, vamos à expressão: e vi outro anjo forte que descia do céu. O vi outro anjo forte, trazendo as medidas preliminares para que o último anjo toque a trombeta. Ele está vendo uma sequência de anjos, não é assim? Os anjos do Apocalipse representam facetas, etapas dos ciclos evolutivos. Então, o primeiro anjo não pode tocar a trombeta. É o último anjo que toca a trombeta, que é onde a ideia já está mais materializada, vamos dizer assim. Ela está mais ajustada no contexto da nossa percepção. Podemos dizer que são as dores atuais que marcam a aferição pelo processo acelerado de sofrimento. O anjo forte é portador de determinados fatos indutores que marcam o chamamento da criatura que deixou de atender em tempo o convite no outro ciclo. Vamos lá? Porque isso é importante. Então, esse anjo forte, ele vem depois do que nós estudamos anteriormente. Qual que foi a tônica do último versículo da semana passada, Júlio? Está lembrados? Quem se recorda rápido? Deixa eu ver aqui Como é que fechamos o capítulo 9 do Apocalipse? Ficou aquele quadrado, né? Feitiçaria, prostituição, homicídio, feitiçaria, prostituição, ladroísmo, quer dizer, todo o sistema, esse sistema de radiação, todo voltado para o materialismo, as questões mundanas. O versículo o início dele esclarece. Lembram daquela parte dos homens que não se arrependeram? Então nós não podemos descontextualizar esse versículo do primeiro do capítulo 10. Então os homens não se arrependeram. Estão lembrados dos 3 grupos? Aliás, eu encontrei em Allan Kardec na Revista Espírita, essa semana, tratando exatamente desses 3 grupos. Lembra do qual agora, eu acho que é 1863. Mas Kardec trabalha o seguinte: a ideia de que existe o grupo daqueles que estão em busca que são os crédulos.
não é? Estão em busca da evolução consciente. Existe o grupo dos indiferentes. Estão lembrados que a gente falou que são aqueles que estão numa faixa da retaguarda? Estão evoluindo no impacto. Não tem noção muito das coisas. Não é? Costuma você estar atendendo um indivíduo que ele está tendo um comportamento que a gente fica assim, meu Deus, mas como? E para ele está tudo muito natural. Quer dizer, não percebe a consequência. Então, ele está adormecido, embora vivo. Eu atendo um caso de um indivíduo que está potencial suicida. Já tentou várias vezes. Aí você dialoga, ele não tem noção da responsabilidade que ele tem aqui na vida. E eu vejo claramente que não é um espírito que está, vamos dizer assim, sedado pelas disfunções, pelos problemas psíquicos, não. Medicamentosos, não é nesse nível. É porque não tem realmente maturidade. Então, como que você vai tratar? É complexo. Se você quiser cuidar de um paciente desse com uma visão de, meu Deus, estamos definindo um ciclo evolutivo, se você suicidar, você vai ser expurgado. Você está nas suas mãos, você tem todo um código penal da vida futura, e você está querendo colocar a goela abaixo do indivíduo. Ele não tem condição. Então ele está dentro de um grupo de espíritos mais simples, embora com comportamentos primitivos, desajustados ao contexto social que nós estamos discutindo, mas na verdade para ele é tudo novidade. Ficou claro? Então é este grupo. Agora, o grupo complicado é o grupo dos incrédulos. Kardec trata como incrédulo. Que, na verdade, são os rebeldes. O incrédulo é aquele assim, isso para mim não vale nada. Não, eu não estou disposto. Assistir reunião de Apocalipse, sábado, 8h30 da manhã, uma companheira me mandou uma mensagem hoje, meu amigo, você não descansa. Eu falei assim, descansar do quê? Estou cansado. Né? Isso é uma brincadeira que eu faço. Pô, mas o tempo todo vocês estão operando com o espiritismo. Isso é combustível. Não tem sacrifício, não. Sacrifício é para aquele que está assim, eu tenho que ir. Isso é sacrifício. Ai, meu Deus, se eu não fizer. Isso é sacrifício. Está dentro da lei ainda de justiça, né, Júlio? Guarda a justiça. Nós viemos aqui da mesma maneira que eu vou ali na esquina, vou jogar uma partida de futebol. Vou com o mesmo entusiasmo. Vou com a mesma alegria. Eu me recordo quando nós fomos fundar a FEAC, uma pessoa virou para mim, você é doido? Eu falei, por quê? Você já imaginou a responsabilidade? Eu falei assim, qual? A responsabilidade. Não, isso não te pesa? Pesa? Tirando de letra. E eu não estou falando isso com arrogância, com presunção. Eu estou sendo honesto. Deu, Júlio? Deu. O Rogério, lá no Camilo Chaves, seu Júlio, abre um grupo de estudo Apocalipse, que você me contou. Agora nós vamos fazer ele público. Fechou, Rogério. O outro falou assim, nossa, mas vão aumentar a minha responsabilidade? Hoje eu trabalho com 10, eu vou trabalhar com 5. Qual que é a diferença? Então somos nós, é que damos a dimensão positiva, negativa, ou tratamos de uma forma natural o convite que o Senhor te faz. Agora, eu posso, como incrédulo, também atacar, questionar, ser crítico exacerbado. Então, esse contexto aqui do anjo forte é a manifestação da circunstância da vida para dizer assim, vocês não se arrependeram. Ladruíce, prostituição, conspurcação, adulteração, não é? Corrupção, vocês não se arrependeram. Então, vem um outro anjo forte que desce do céu vestido de uma nuvem.
Então esse anjo é portador de determinados fatos indutores que marcam o chamamento da criatura que deixou de atender em tempo o convite para um outro ciclo. Vai lá, Júlio. Esse pensamento aí está bem de acordo com o Livro dos Espíritos, na questão 262, que nós vamos aprender que está falando da reencarnação, na questão 262A, que vai até de encontro que o Carlos Alberto acabou de falar sobre esse espírito simples aí. Allan Kardec, inclusive, acho que tem um texto dele, eu já tentei localizar, não achei, que ele fala que nós temos realmente na Terra espíritos simples que estão aqui reencarnados para aprenderem, depois voltam para os seus mundos. Então, nessa tônica aí do que você disse, o que vai fazer com esse espírito simples? Vamos degradar? Na questão 262A, a gente vai aprender que Deus não precipita a expiação, Ele sabe esperar. Então, esse pensamento aqui do Honório, com relação a esse ciclo, do espírito que não atendeu num ciclo, vai atender no outro ciclo, está bem de acordo com essa ideia da paciência, da espera, pelo arrependimento. Porque a lei de Deus, a lei de justiça não é a lei da vingança. Não é a lei da vingança. O elemento que sofre uma injunção difícil, ele não é uma vítima inocente. O outro foi instrumento da justiça. Ele, por sua vez, vai ter tempo para arrepender. Vai ser dado um tempo. Aí, não se arrependeram, conforme muito bem trouxe aqui do versículo passado. Então, vão entrar em cena as operações do anjo forte, que são as medidas que são determinadas do alto para o nosso aproveitamento na terra, que são todas medidas fundamentadas, lastreadas na misericórdia. Na misericórdia. Então, quando vemos um elemento sob a injunção dolorosa, sob a dor mais acerba, essa dor, essa injunção não é ação vingativa da justiça. É um impacto despertador para que o espírito não perca mais tempo. E já perdemos muito tempo. Houve uma perda de tempo. Então o espírito precisa do impacto da misericórdia para despertar, para acelerar o seu progresso. Aliás, em relação a acelerar o progresso, capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, aprendemos que o Espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer com que a humanidade avance. Pela misericórdia, pela consciência desperta, proporcionando, despertando o arrependimento. Então, se nós trazemos complicações, mesmo nessa existência, a doutrina espírita nos chama para nos submeter sob o jugo da condenação e da punição, não, nos chama para despertarmos pelo arrependimento, transformar coisas velhas e complexas em coisas novas, edificantes, pela ação da evolução, da consciência desperta. Então, são aspectos importantes aí. Então, nessa frase do Honório aí, deixou de atender no tempo o convite, no outro ciclo, então ele vai operar no outro ciclo. E aqui, ó, se você me permite, vamos dar sequência no resumo? Vamos. Olha aqui. E viu outro anjo forte, beleza, que descia. E a coleta do pensamento do Honório ficou muito legal que nesse descia. Define a abertura de um novo ciclo, ou nova laçada espiritual. Espiral. Desculpa. Nova laçada na espiral dos ciclos. Depois da sexta e antes da sétima. Em 11:15... É o versículo 15 do capítulo 11. Tá. Aí ele vai citar a questão de 7 trovões. Um ciclo dentro de um ciclo, como vemos em Ezequiel no capítulo 1.
o conjunto dos fatos marcantes que tocam os indivíduos que deixam de atender ontem o chamamento nas linhas naturais da aprendizagem. Em João 13:13, tem uma citação importante. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Complicado isso, hein? Mas não é não. Quem que desce do céu? É aquele que subiu ao céu. Quem que subiu ao céu na história? Estão lembrados? Eu vou dar uma dica para vocês. Na patrística, na época dos pais da igreja, foi Jerônimo que escreveu o credo? Ou Ambrósio? Isso é me apertou. O credo diz assim: depois de morto crucificado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à mão direita. O povo empolga aí, ó. A ancestralidade religiosa. Então, ele foi morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos. Então, ele desce à mansão dos mortos. Olha que interessante. Nós vamos essa oração fala de Jesus na terra que morre, que desce e que depois sobe. Então a terra é um estágio intermediário. Olha que legal. Essa citação aqui coloca duas condições: desce e sobe. A terra aqui, olha, eu coloquei uma questão aqui, Júlio, ia te pedir para você falar da força nuclear. Sem querer, vai dar uma ideia boa aqui, ó. Não foi proposital, não. O anjo trabalhando na terra. Esse anjo, quando ele desencarna, o anjo é Jesus, certo? Vamos fazer essa adequação aqui. Ele desencarna, o que acontece com ele? Ele desce à mansão dos mortos. Vocês estão lembrados do credo? Não, gente, vocês são católicos. Ou já foram católicos? Tem muito espírita aí que fala que é espírita, mas é católico futebol clube. E não tem problema nenhum, tá bom, gente? Eu só estou dizendo porque o comportamento é católico e o dístico é espírita. Pois bem, ele desce à mansão dos mortos. Depois que ele desce à mansão dos mortos, o que diz na oração? Hein, dona Eustáquia? Não, só está escondido aí. Pois bem, então aí o que vai acontecer? Ele vai fazer um movimento para subir ao céu. Pois bem. Então aqui, olha que interessante. Para ele descer morto, ele desce fraco, não desce? A força nuclear fraca. Como é que funciona a força nuclear fraca? A força nuclear fraca é a da radiação, do magnetismo, não é isso? Do eletromagnetismo. E a forte? A forte é da ligação dos quarks, dos prótons, dos nêutrons. Agora faz uma adequação aqui nesse contexto que eu coloquei. Aí não sei qual... Se na força nuclear fraca ele desce e vai trabalhar com a força magnética, é isso que você está propondo? Pois é. Então, ele vai trabalhar no campo mais magnético, que são as regiões inferiores. É o nosso subconsciente. Olha que legal. Subconsciente. Você vai trabalhar com as forças primárias, com as suas aquisições de muitas existências pregressas. Quando você sobe ao céu, não é? E como vocês lembraram aí, fica sentado à mão direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir, julgar os vivos e os mortos. Só para ajustar aqui, a força fraca é do decaimento radioativo. Então, olha aqui. Casa bem aí com a ideia aí. Eu fiz uma alusão rápida aqui, só para dizer que esta oração do credo, tirando as expressões ortodoxas, acadêmicas, catolizadas,
Porque ninguém fica sentado na mão de ninguém, porque Deus não tem mão, certo? Mas traz uma ideia muito expressiva. Então vamos lá. Repete para mim, Júlio. A força nuclear fraca, qual que é a função dela? Ela explica o decaimento radioativo. Decaimento radioativo. Ajusta para mim sobre a descida nesse decaimento radiativo nas faixas inferiores. Isso aí está bem claro, né? A prostituição, o ladruíce, a feitiçaria e a adulteração. Você vai decair a força. Decair a força. E o que significa decair força? Decair a força é perda de qualidade ou outro tipo de frequência? Perda de qualidade. O domínio das paixões, das imperfeições. Aí vem o sofrimento inerente a força que, na verdade, ela perde em qualidade. Ou melhor, não é qualidade, ela perde em intensidade. Está correto? Não é fraca? Então, é uma outra faixa, é um outro tipo de composição energética. Então, o anjo que nós aqui compreendemos como Jesus, o anjo dos anjos, não é? O santo dos santos, numa adequação judaica, santo dos santos, o sumo sacerdote, ele está aqui na terra. Então o que acontece? Ele desencarna, ele desce. Ele desce no sentido histórico, ele vai para as regiões complicadas para auxiliar aos sofredores. Porque, na verdade, ele não perde em qualidade, porque ele já é um anjo. E tem outra coisa. O fluxo e o refluxo dele é uma operação tanto no alto quanto no baixo. No nosso caso, nós temos que entender e aprender a lidar com essas forças. Quando você vai ao passado, ou quando o passado emerge com as suas tendências, ou a vida favorece para que você tenha emoções, que você olha para ela e fala assim, meu Deus, eu tenho que administrar. Na verdade, o anjo está sendo avocado para trabalhar com o que está emergindo do reino das mortes, ou dos mortos, como queira. E você tem que trabalhar com inteligência. Mas não olhando só para baixo, cuidando só do problema. Você tem que posicionar o espelho para olhar para o céu também. Então você tem que levantar. Você tem que se soerguer, você tem que buscar a inspiração, você tem que trabalhar na oração, você tem que buscar o contato com espíritos que estão em faixas superiores para você administrar o que vem do reino dos mortos. Deu aí, Júlio? Continua. Antes de continuar, a Denise tem um chat aqui para nós. Agradeço os nossos amigos que estão nos acompanhando, muitos deles falando do frio que estão sentindo e estão um pouco quietinhos. Mas aí veio o Arnaldo, de Santa Rita do Sapucaí, e você está falando sobre anjo forte, de fatores indutores. Aí ele perguntou, seriam os aprendizados benevolamente impostos pela perfeição? Esse fator indutor poderia ser isso? Não vamos... Arnaldo, bom dia, viu, amigo? Você está sumido, repito. Manda notícia para nós. Vamos falar o seguinte. Ninguém subiu ao céu, senão que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. O Filho do Homem é o Cristo. Como que o Cristo opera? Por fator de irradiação amorosa. Então o amor, ele, vamos dizer assim, ele nos contagia quando nós abrimos a perspectiva, a percepção para o amor. André Luiz, eu vim discutindo isso com o Júlio hoje, inclusive o Honório, tanto encarnado quanto desencarnado. Ô Gino, fecha aqui para mim. Foi lançado recentemente, eu vou fazer uma propaganda, tá, Gino? Um livro intitulado Religião Cósmica. Esse livro foi lançado mês passado, semana passada aqui na livraria, aqui em Novos Rumos, pelo médium e nosso querido amigo Wagner Gomes da Paixão. E eu gostaria até de fazer um pequeno comentário. Eu pretendo entrevistá-lo no nosso canal Gênesis. Ele está me devendo essa visita.
Porque o médium Wagner Gomes da Paixão é um médium que foi preparado com uma missão muito específica. E o trabalho dele, inclusive, é um trabalho que traz mensagens nos convidando a reflexões de mais profundidade. Porque o Honório, inclusive, foi um dos coordenadores de Wagner, naquele período lá de trás, que a gente teve a oportunidade de conviver junto no Grupo Emmanuel e fora. Então o Wagner tem uma veia mediúnica que facilita com que ele seja instrumento para mensagens, como eu disse, de mais abrangência e mais profundidade. Saindo um pouco do padrão, mediúnico que nós encontramos, com mais, vamos dizer assim, com mais opções, né? Com mais volume. Porque a mediunidade no Brasil, o trabalho mediúnico ficou muito padronizado e as mensagens muito mais focadas ou voltadas para um contexto de um cunho mais religioso, se eu posso assim dizer. Tá? Por uma série de razões. E eu repito, o Wagner, ele vem a cada passo, graças a Deus, ele tem se utilizado e tem nos oferecido materiais assim, muito interessantes. Então, esse livro, Religião Cósmica, ele me presenteou, estou com um exemplar aqui autografado, e eu tenho discutido com o Júlio até a possibilidade de criar um espaço para a gente estudar essa abordagem mediúnica. Lembrando que é uma proposta que tem um caráter revelador, que tem um caráter de um noticiário espiritual que a grande massa não tem acessado, porque as coisas vão acontecendo gradativamente. E eu quero até dizer que esse conteúdo aqui é um conteúdo, não é para agora, não. É para ser trabalhado mais para frente no Espiritismo, como o estudo que a gente realiza aqui do Apocalipse. Não é uma mensagem, repito, como até o André Luiz. O André Luiz também... Tem coisas que a gente... É para frente. Então, não estou dizendo que é melhor ou pior, eu estou dizendo que são conteúdos para que a gente tenha mais maturidade para lidar. Pois bem, então, o Honório, na sua estada entre nós, ele tinha uma veia do estudo da evolução e tinha como base principal, Kardec, Emmanuel e André Luiz. Com uma veia muito focada no André Luiz. Porque a evolução, o André Luiz nos traz elementos que são desafiadores. E que, para muitos, são até muito mais da metapsíquica, né? Ou da metafísica, que é complicado você dizer que é ou não é. Porque não existe ainda elementos para comprovar. Só o futuro. Só o futuro. Aí pergunta, então vocês vão perder tempo com isso? Não, nós não vamos perder tempo com isso. Nós queremos também mergulhar para, inclusive, avaliar essas teorias. Lógico. Se elas são ou não são eficientes. Desculpem essa digressão. Paulo de Tarso, desde de tudo, retende o bem. Retende o bem. Desculpem essa abertura. Para a gente voltar na seguinte reflexão. Então, o Cristo, dentro de uma visão que o André Luiz, inclusive, bate muito, o Cristo é o fomentador da astralidade psíquica do planeta. O termo está correto? Agora você foi longe. Astralidade psíquica. Vamos lá? Pois bem, o pensamento, a ciência, como que ela encara o pensamento, Júlio? Como produto, digamos, bioquímico, uma produção bioquímica. Mas, na verdade, a ciência não sabe muito bem, né, o que é esse produto bioquímico. Então, é como se explicar alguma coisa por outra coisa que se conhece pouco. Tá. Então, nós aprendemos o Espiritismo. Por exemplo, Allan Kardec vai dizer que o perispírito tem moléculas, tem átomos. E o perispírito não é energia eletromagnética? Então aí nós temos aí uma dica aí, que o pensamento é nessa faixa de
da energia eletromagnética, que tem pensamento, que tem átomos, tem moléculas. Agora, quando é que a ciência vai descobrir isso? Pois bem. Então o Espiritismo trabalha um pouco mais à frente. Sim. Sem dizer que é a palavra final. Mas vamos que Lembrando, eu gosto sempre de lembrar, Allan Kardec afirma que o perispírito é formado por moléculas. Sim. Da ligação molecular do espírito com... Quando ele fala da questão até do suicídio, Sim. outras coisas, entendeu? Então nós não estamos aqui inventando a roda, nós estamos... Tanto é verdade que eu li um texto aqui quinta-feira, Revista Espírita 65 ou 63, você se lembra? Pois bem, um espírito, uma pessoa manda uma carta para Kardec pedindo que Kardec ore pelo marido que faleceu. E Kardec faz a oração, ele resolve publicar o pedido dessa senhora na Revista Espírita e, em sequência, o marido é evocado na Sociedade Espírita de Paris. Então ele se comunica na reunião mediúnica. E na comunicação, o marido vem contar para Kardec que a oração foi muito legal, enfim. E ele pede para Kardec que fale para a esposa que ele continuava perto dela. E que, vez por outra, inclusive, ele auxiliava com eflúvios para fortalecê-la. Para fortalecê-la. Então, peraí. Então, se um espírito favorece para fortalecer um encarnado, ele vai fortalecer como? No nível de vibrações, que são repercussões de um pensamento e de um sentimento. Então, nós estamos falando aqui de irradiação. Nós estamos falando de astralidade. O pensamento não é energia eletromagnética, conforme os espíritos falam? Energia eletromagnética. Então, o que pode vir a ser? O que nós podemos concluir sobre astralidade crística? Agora vocês vão entender. Quando uma ou mais pessoas estiverem falando em meu nome, ali eu estarei. Não foi o que Jesus disse? Então, o André Luiz vem desenvolvendo o pensamento kardeciano a nos mostrar que quando você movimenta no sentido de buscar, você está subindo ao céu. Aí você vai estar trabalhando com uma comparação com a energia nuclear forte. Como que ela se caracteriza, Júlio? Ela mantém aglutinados os quarks e os prótons e nêutrons. A força nuclear forte, né? Ela mantém uma coesão dos elementos, enquanto que a fraca ela dispersa. Ela dispersa pela radioatividade, né? Então, olha que vou ajustar o que o Júlio acabou de trazer. Mas todas as duas ela tem um âmbito muito curto de atuação, né? Agora vamos imaginar a força astral forte de Jesus. Qual que é o âmbito? Então, se na forte você aglutina, na fraca você dispersa. Estou fazendo só uma adaptação aqui com respeito aos físicos, que eles vão realmente me contestar. Mas eu só estou fazendo um ajuste didático. Ficou claro? Então, se você tem na aglutinação, você trabalha com uma força centrípeta, concorda? Que você vai aglutinar. Centrífuga, certo? Não, centrípeta. Vamos lembrar que na centrífuga você vai fazer o movimento. Deixa eu dar um dado aqui. Kardec vai falar assim na Gênesis, capítulo 14. A qualificação de fluidos espirituais não é rigorosamente exata, já que, em definitivo, é sempre a matéria mais ou menos quintessenciada. Então, o que é matéria? Átomo, molécula. Tá bom. Aí ele vai dizer que no perispírito a transformação molecular se opera diferentemente. Então o perispírito tem moléculas de átomos. Então vamos continuar. Tá difícil aí? Vamos devagar que a gente chega lá. Não se preocupe. Então, na verdade, quando você ora, é como se você estivesse se movimentando em busca de recolher.
No momento em que você desce operando, a ideia é que você vai trabalhar com aquele manancial adquirido, diante da fonte que dimana ou emana do Cristo. Aí você vai operar espalhando, semeando o resultado que você recolheu. Ficou claro aí? Deu? Então, só que você, quando vai orar, você vai buscar uma frequência, então, no alto. Lá no alto você não tem campo de trabalho. Aonde será o espaço para você operar? É onde você se sintoniza mais. São nas faixas inferiores. Deu aí? Então esse anjo, que é Jesus aqui na Terra, nós podemos fazer uma adequação que é você no seu estágio evolutivo. Porque a mesma lei, a lei natural que funciona no mundo subatômico ou no microcosmo, ela opera nas questões do macrocosmo. É a mesma regra, é a mesma lei. A maneira de lidar com estas forças, com o campo operacional, é que varia de indivíduo para indivíduo. Certinho? Você quer ver a mediunidade como exemplo? Qual é o papel do Cristo com o médium? O médium levanta o dedo e fala assim: Senhor, eu quero serviço. Porque eu preciso do serviço. Aí você busca o Senhor. Aí o Senhor diz assim: ô minha filha, toma o livro. Vai ali naquela casa lá, você vai ter uma orientação. Você precisa de cuidar da mediunidade. Aí ele abre para você um leque de oportunidades. Qual a casa que você vai entrar? Com qual dirigente que você vai trabalhar? Com aqueles que você sintonizar. Então você pode chegar num núcleo para trabalhar a mediunidade, em que o dirigente vai dizer assim: vem cá, minha filha, vem estudar Kardec, olha que livro beleza, bom, bendito, vem cá para você conhecer mais de como que funciona. Mas você pode chegar no outro núcleo que o dirigente vai falar assim: vem cá, vai trabalhar a mediunidade. Aí ele vira para você e fala assim: ó, tudo que acontecer aqui você confia. Confia que os espíritos tocam o barco. Aí você está chegando todo atrapalhado. Você está chegando com as suas forças todas descompensadas. Não é? Você tem em Jesus ainda aquela ideia da materialidade. Ou seja, o mundo espiritual vai resolver as suas questões. Você, enfim, você vai trabalhar a mediunidade de uma forma primitiva, brutalizada, mistificada. E com uma indução para que você seja um médium muito mais anímico do que um médium verdadeiro. Aí o dirigente começa a falar para você fazer isso e aquilo, como se ele tivesse autoridade para definir como é que funciona. Ele vai ser o regente da sua... Aí tudo que você fizer, você vai precisar do dirigente. Agora é diferente quando você vai para um núcleo que o companheiro vai falar assim: olha, mediunidade, você primeiro, vamos trabalhar a sua educação. Vamos falar do evangelho. Vem cá, vem cuidar dos menininhos da evangelização, dos idosos. Vem aqui nos ajudar a acolher as pessoas que estão chegando no centro. Não é? Vem participar de um grupo de estudo, aonde as pessoas chegam todas atabalhoadas. Aí no grupo de estudo você vai começar a aprender que tem hora que é você que fala. Você não interrompe o outro que está falando. Um debate é um debate nobre. Você vai estar sendo convidado a trabalhar com sutilezas. Ou seja, nós estaremos sendo chamados para um outro nível de comportamento. Com isso, de uma forma elegante, pura, né? De uma forma espontânea, mas disciplinada, o seu trabalho mediúnico vai ser muito mais qualificado. Com isso, você terá condições de entrar em sintonia com faixas mais elevadas.
Deu aí? Você, quando subir ao céu, você vai ter muito mais fôlego para ascender e mais consciência, conhecimento para descer. Brutalizado, você sobe só um pouquinho e desce só um tiquitinho. E tem dirigente que fica assim: eu vou te levar para as camadas inferiores porque você... Aí fica difícil. Ô médium, eu quero que você ponha para fora. Aí vai. Eu quero, olha, grita, quebra, faça. Perder. Porque isso, inclusive, vai me mostrar que a sua mediunidade é autêntica. Então, existe N maneiras de você trabalhar. Escolha qual a que você se afiniza mais. Liga o microfone. Cláudia, pode falar. Pode falar, Cláudia. Liga o segundo microfone, Júlio. Com a luz amarela ele está apagado. Vai. Oi. Eu vou até falar para a gente relaxar um pouco, né? Porque tanta informação densa desse tamanho, a gente precisa respirar. Vamos embora. Né? Pegar fôlego. E dentro de tudo isso que você falou, a recomendação amai-vos e instruí-vos, ela tem uma ordem instruir e amar. Porque você não tem como amar sem instruir, né? E como tudo isso traz para nós a responsabilidade individual, mais uma vez. Não é de cima para baixo, é de baixo para cima. A oferta é feita todo o tempo. A busca é nossa. Né? Aí a opção de nos deixar a oportunidade de acessar o conhecimento, mas com a responsabilidade da busca ser nossa. E como falta, diante de tudo isso que vocês colocaram aí hoje, como falta para nós, se a gente ficar atento, como valorizar o tempo em olhar para mim, nessa busca individual, e eu parar de olhar para o lado e me ocupar do lado. Porque se eu busco a mim e se eu ajusto a mim, automaticamente, conforme a frase que vocês falaram, esse campo vibracional, ele vai auxiliar o outro. E se eu me perco me ocupando do outro e me desajustando, esse campo vibracional também envolve o outro numa relação de desajuste. Então, tudo passa por nós, pela autonomia, pela busca, pela responsabilidade, pelo acesso. E como o ensinamento espírita, a doutrina espírita, a riqueza de busca, de ciência, de filosofia, de história, a gente tem tanta coisa para acessar que se a gente for um pouquinho mais atento, a gente se ocupa com essas coisas e deixa a crítica e a preocupação com o outro de lado, porque não procede de forma alguma e cada vez mais a gente vê isso. Cláudia, você trouxe aí uma gama de informações que dá um estudo. Só a sua fala é um estudo, se a gente for destrinchar o seu resumo do que a gente falou, só para vocês terem uma ideia como é que é complexo. Mas eu queria, se você me permite como amigo, só fazer um ajuste na sua fala, que esse ajuste tem a ver com a primeira frase, com o primeiro pensamento que você trouxe. É necessário instruir para amar, porque se não souber, não sabemos amar. Só um ajuste. Ama e se instrua. Inverta. Porque tudo parte do sentimento. É sentindo que pensas. É pensando que realizas. É óbvio que o amor, nos seus primeiros movimentos, ele terá um objetivo ou terá um alcance específico ao seu grau evolutivo. A definir que quanto mais você estudar, quanto mais você procurar conhecer, obviamente que o amor vai sendo sublimado. O amor é que vai abrir o campo, né?
É o sentimento. Porque o Emmanuel tem uma frase espetacular que é: no sentimento reside o controle da vida. No sentimento que reside o controle da vida. Deu aí, Cláudio? Só para a gente não ficar, não ter como é que eu falo? Correr o risco de estar fomentando a ideia da intelectualidade. Porque por isso, esse é um dos problemas no meio espírita. Jesus veio para amar, né? Ele veio para amar. Ele veio, inclusive, tem um pesquisador espírita que usa a expressão que Jesus veio para sensibilizar. Ele veio para sensibilizar. Porque, na verdade, ele não veio ensinar. Se a gente for pensar com muita calma, quem veio ensinar foi Moisés. Jesus veio viver a verdade dele, a verdade que ele já tinha conquistado, expandir essa verdade. Então, é simbólico. No seu campo íntimo, primeiro nós precisamos de Moisés. Nós precisamos estudar. Nós precisamos de conhecer. E foi Moisés quem disse: ame a Deus, primeiro mandamento. Ame a Deus. E tanto é verdade que, historicamente, Jesus disse: eu não vim derrogar a lei. Eu vim cumprir. Então, é óbvio que a vivência dele é um ensinamento que transcende o ensinamento de Moisés. Então eu não estou comparando Jesus com Moisés. Aliás, no livro Paulo e Estevão, quando Paulo de Tarso, junto com Áquila, Prisca, Barnabé e etc., eles vão fundar a igreja de Coríntios, a primeira dificuldade que o Paulo enfrentou foi com os judeus que viviam na região de Corinto. Porque, na verdade, eles acharam que Paulo estava desqualificando Moisés para enaltecer Jesus. Foi isso que o Paulo fez. O Paulo colocou em nível de gradação. Só que se você está preso, se você está vinculado ao preconceito, à ortodoxia, você não vai compreender essa mensagem. Porque a proposta do Cristo é de uma astralidade espiritual mais elevada mesmo. É mais essência. Pense em Moisés te dando pão. Jesus te dá a essência desse pão. Moisés, na verdade, é um anjo que está despertando o seu anjo, que precisa de ser fiel, estudioso, trabalhador, consciente. Jesus desperta em você uma outra faceta do anjo, que é amar, que é sentir, que é se envolver, que é fraternizar, que é dar em verdade, está bem à frente do processo. Você pediu a palavra de novo? Microfone. Eu posso, então, nesse ajuste Só um minutinho. Vai. Esse ajuste que você colocou, nós somos fruto do amor, da essência divina, a perspectiva de perfeição. Mas o amor, ele pode adoecer e vira ódio. Ele sai da trilha do amor e do crescimento. E a instrução, ela vem para qualificar esse amor, para que ele volte à pureza de sentimento vivida e sentida através do Cristo? Cláudia, suas perguntas estão sendo muito interessantes. Me permita dizer, o amor não adoece. O que adoece é a nossa maneira de expressar, de irradiar. Porque o que a sua experiência no plano de um sentimento elevado, você não perde, você não vai danificar. Porque o amor é o sentimento que antes foi instinto. Tá claro? Então, o tempo todo você está produzindo sentimento, emoção. Sua alma está numa dinâmica. Então, pense num núcleo que está projetando. Então, o que enferma, o que pode se enfermar ou se equivocar, é a nossa maneira de julgar para fora. O sentimento, o pensamento. Ok? Então, é a realidade mental, é o espírito,
a personalidade que está o tempo todo sendo convidada a se engrandecer. Então, se eu irradiei um sentimento de amor, vou tirar a Denise fora, porque tudo é ela, para com o Júlio, daqui a pouco eu posso irradiar, eu posso emanar um sentimento de ódio. Agora, aquela experiência de amor para com o Júlio, ela não perde, ela está guardada. A do ódio também não perde. A próxima, eu tenho que trabalhar sempre com o presente em vista ao futuro. Agora, o que foi, o que passou, é marca que vai sendo, na verdade, um indicativo, uma experiência que vai me ajudar sempre olhando para frente, sempre em busca do progresso. Deu aí? Com isso você esquece a culpa, esquece o que ficou no seu sentido de estar sempre em busca da irradiação da luz. O amor de essência divina, né? No Evangelho com o Espiritismo. Essência divina. Então ele em si mesmo, ele é incorruptível. É isso aí. Tá vendo? O Júlio foi inspirado pela coordenação ele em si espiritual. É uma força incorruptível. Canalização, você odeia porque você canaliza para você só. O resto... Egoísmo. Mas o amor está aqui. Tá... Sim, sim. Jesus amado, esse versículo aqui está sendo complicado para nós, porque nós falamos do descia de onde? Do céu. Resumo. Vamos ao céu? Vamos ao céu, porque falaram que está sentado à mão direita, né? Então vamos lá. O céu. O Honório disse assim, o nosso campo superconsciente, onde se encontram os valores a serem operados. A serem operados. A reunião do Apocalipse está mostrando o céu. Qual o valor a ser operado? Então nós estamos aqui o quê? Elevando. Aqui no estudo do Apocalipse você não está descendo, não. Você está elevando. Então aqui é um convite para subir para o monte. Subir para o monte. Acabou o estudo, desligou o computador, pegou o carro, foi a pé para casa. Aí você começa a operar com o que você está recolhendo aqui. Continuando o texto. Céu para nós, embora já sendo terreno conquistado e dominado por esse anjo forte. Então os espíritos superiores, que por exemplo, que coordenam essa casa, esse projeto, muitos assuntos aqui para nós, que é um desafio, para eles já é terreno conquistado. Tanto é verdade que eles não falam para nós que eles já estão num patamar superior. Eles não vão chegar aqui para te dizer assim, eu sou um anjo forte. Isso é papo de vaidoso aqui na Terra. Eu sou, eu posso. Aí ele vai demonstrar que não está. Não tem esse terreno conquistado. O Mário Cortella, quando fala sobre humildade, eu gosto muito do pensamento dele nesse sentido. Ele diz assim, que aquele que se faz forte é fraco. Aquele que se faz fraco é que fica forte. E foi isso que Jesus ensinou. Eu sou o último. Eu vim para servir, não vim para ser servido. Olha, são expressões. E quem se faz forte é medíocre. Porque se pauta em mediocridade. Tolice, é tolo. Forte, verdadeiro, sábio, é aquele que diz que nada sei. Aí nós estamos sobre a inspiração de Sócrates. Sobre a ideia, inspiração não é do espírito de Sócrates, não, tá? Porque eu vou falar aqui. Sei que nada sei. Nós estamos aqui. Continuando. A descida dos ideais para a concretização numa gradação infinita, já que a evolução não tem fim. Pode até ser um abacaxi para nós, mas desceu do céu. É o pensamento divino circulando no acontecimento. Abacaxi do Honório. Eu fiz questão de colocar isso aí, que eu lembro dele falando isso tudo. Pode ser um abacaxi. Quer ver? Quer ver o abacaxi? Vou criar uma situação aqui. Gente, acabou o estudo, vocês não vão embora. Vamos fazer uma visita ali para uma pessoa que está precisando ali na esquina? Abacaxi. Posso, supermercado, almoço, eu tenho que ir para o sítio. Aqui, ó. Tem uns que vão poder, não é abacaxi. Então o convite não vai para ela. O
convite vai para quem vai achar que é abacaxi. Porque ela está consolidada. Ela não precisa da tarefa. Pegaram a ideia? Deu? Só para a gente... Tem momentos que você não vai poder mesmo. Significa que existe um limite. Agora eu posso. E se você pode... Porque o convite chegou realmente com um endereço bem definido. Se você realmente não pode, significa que tem que ser obediente às questões circunstanciais que têm a ver com o seu mecanismo evolucional. Ô, Júlio, o tempo está acabando, meu amigo. O tempo está correndo. E olha para vocês verem. Porque o anjo, eu vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem. Vamos rapidinho? Vamos. O vestido é a cobertura. Corpos de manifestações adornados por nossas emissões. A veste reflete o interior. Aqui na terra você se veste para cobrir. No mundo espiritual, a veste vai refletir o que está no interior. Então você não coloca a roupa de fora para dentro. A roupa é tecida de dentro para fora. Uma manifestação de um espírito, Allan Kardec, está na Revista Espírita. Ele diz assim: aqui o mundo não é da ilusão. Então nós vemos as pessoas como elas são. Aí na terra dos homens, é como elas querem ser vistas. Então a gente adorna, a gente apresenta, a gente dissimula. Então não é assim no mundo espiritual. E o Apocalipse está me falando exatamente sobre a importância da gente cuidar do que está aqui dentro. Não tem problema cuidar do que está aqui fora não, porque por sinal é caridade para os outros, como dizia o Chico. Vocês conhecem a história da peruca do Chico? Chico participou do primeiro programa lá em 68, parece, 67. Pinga fogo. Aí fez a gravação, foi em estúdio, né? Aí ele estava careca. Nossa Senhora, Arnaldo conta essa história. O que mandar de carta para o Chico, porque ele tinha sumido um pouco da mídia, né? O Chico estava careca, que coisa mais horrível, e etc, etc. Aí o Chico, meu Deus, como é que eu faço? Aí o próximo programa, quando ele com muito custo aceitou aí colocou uma peruca. Não é? Tomou pancada de tudo quanto é jeito. Chico ficou vaidoso, olha lá, perdeu a simplicidade. Isso quem me contou, aliás, não foi nem Arnaldo, foi a dona Lia, lá de Pedro Leopoldo, mãe da Célia Diniz. A Lia contou isso tomando um café na casa dela, uma visita que nós fizemos, eu, Arnaldo, Wagner, o Marcel Souto Maior, enfim, aí a Lia contando. O Chico falou assim: Lia, eu não sei o que eu faço para agradar esse povo. Então agora eu soltei essa, que eu estou prestando caridade para com os olhos das pessoas. Por isso é que eu coloquei a peruca para disfarçar um pouquinho a minha feiura. Meu Deus do céu. Isso é para a gente ver. Tem pessoas que falam assim: Chico, eu já escutei isso. Que fruto teratológico da humanidade, que homem feio. Existem pessoas que acham o Chico lindo. Então depende de como você vê o espelhamento dos olhos. Porque afirmam que os olhos refletem a alma. A beleza não está no que está de fora. Né? Aí tem um poeta que vai brincar dizendo: beleza não põe mesa. Não é? Mas dá uma ajustada de vez em quando, né? Então vamos trabalhar para que a beleza interior possa agradar um pouco. E a beleza que nós estamos falando você só vai cultivar fazendo bem. Sendo amigo, solidário, fraterno. É dessa beleza que nós estamos nos referindo. Ok? Porque até, diga-se de passagem, André Luiz tem uma narrativa expressiva de uma mulher que ele faz uma visita a um lar,
ele encontra com os familiares no mundo espiritual. E ele fica horrorizado com a mulher, um dos personagens da casa, que ela, quanto corpo físico, era uma beldade, era um protótipo hollywoodiano. Mas ela, em desdobramento, É a verdadeira bruxa, segundo a palavra dele. ele usa essa expressão, uma verdadeira bruxa, naquela conotação, né, bem lendária, desequilibrada, egoística, né, egoísta, enfim, obsedada. Então, nós nos apresentamos no mundo espiritual conforme o nosso mundo íntimo. Não tem dissimulação, não tem adulteração, não tem engano. A verdade impera. Para a gente levar como reflexão. E, Júlio, vestido de uma nuvem. Nós vamos terminar com a nuvem. Nuvem dos pensamentos, dos sentimentos, dos anseios e aspirações. Nuvens, portanto, que traz chuva. Que no caso desse anjo, são chuvas divinas. Vibrações que esse anjo irradia. As nossas nuvens ainda estão carregadas de abatimento e de preocupações, com as doenças, com os problemas e as dificuldades. Então, nossas nuvens são nuvens densas. Nuvens densas. Então, elas representam abatimento, preocupações, doenças, medos, né? Ansiedades, obsessões. Então, é importante a nuvem ser analisada como um campo a ser operacionalizado. Precisamos de investir naqueles assuntos que nós já identificamos como necessários. Não deixe para depois o que você pode fazer hoje. O que você pode. Porque nem sempre o que a gente quer é o que a gente pode. Quem faz o que pode, faz tudo, ensina Emmanuel. Quem faz o que pode, faz tudo. Então, cuidado. Principalmente no mundo atual com os desvios. Desvios de rota. Não perca o foco. Você está determinado a realizar uma obra? Fecha naquele assunto. Não é? Não perca a concentração. Vá adiante. Por mais dificuldades que hajam no caminho, saiba, você precisa, então faça. Você pode, precisa, realize, sabendo que os benfeitores do mundo espiritual estarão sempre apostos para nos auxiliar no empreendimento do bem. Queridos amigos, nós fizemos apenas a metade do versículo. Porque falta, não é? Por cima da sua cabeça, o arco celeste. Qual que foi o tema hoje? Anjo forte, né? Anjo forte. Então vamos definir aqui já para casa, semana que vem. O arco celeste. O tema será o arco celeste. O arco celeste será o tema. Fechou? Será o estudo número 156. Gente, embora a gente, se fôssemos cumprir 1h30 de estudo, teríamos mais aí uns 8 minutos, mas eu gostaria de pedir desculpas. Eu vou respeitar o tempo técnico que nós temos, para não passar dos limites e prejudicar a tarefa de vocês transformando esses 8 minutos num abacaxi a ser descascado depois. Eu agradeço a presença de todos. Valeu, muito obrigado mesmo. Obrigado, Denise. Ficamos devendo o texto do capítulo 10, na semana que vem. A tarefa já está definida aí e será cumprida. Nós vamos encerrar nossa manhã. Pedindo as bênçãos do alto
E vamos solicitar que a Cláudia, o Júlio, faça... Você fez a prece inicial? Isso. Então nós vamos pedir que... Cláudia, faça a prece final por nós. Abra de novo o microfone.